gente precisa entender que se Jesus é rei, nós somos seus súditos. E se somos seus súditos, nós devemos fazer o que ele manda, né? O que ele determina. Nós confiamos nele, também tem a questão da confiança em Deus, né? E Jesus é Deus, é o nosso Senhor. E aí uma das ordens que ele nos dá é que evangelizemos, que levemos a verdade às pessoas. E aí eu gostaria de perguntar, né, até onde vai o limite do que pode ser uma omissão e uma atitude assertiva, uma atitude concreta de levar Jesus para as pessoas, né? Porque às vezes a gente fala, vou levar Jesus para aquela pessoa. Aí, como é que eu faço? Como é que eu vou anunciar? Eu vou ser assertivo, eu vou ser taxativo, eu vou falar, ou não vale a pena, de repente, porque eu estou vendo por fora, vou confiar em Deus, vou orar por aquela pessoa, vou confiar em Deus, porque tudo vai dar certo, ela vai ver Jesus, ela vai encontrar Jesus. Até quando esse tipo de pensamento, de você confiar demais em Deus, eu digo demais, porque pode ser uma confiança a tal ponto de eu me tornar uma pessoa cômoda, escrava do comodismo e simplesmente me omitir. Sim, eu acho que é fácil responder desde quando você se coloque como pai que está tentando dizer para seu filho o que ele deveria seguir na vida. Vamos supor, seu filho, imaginamos uma realidade imaginária, né? Que seu filho está saindo da casa e você sabe, ele vai precisar passar por uma floresta, passar por um rio, para chegar na casa dos seus avós. Você não pode ir com ele, ele tem que fazer esse percurso sozinho, né? E aí, você agora manda seu filho para ir na casa dos avós. O que você espera dele? Que ele trate daquilo tudo que você ensinou ele até hoje. De qual maneira? Mais ou menos, tá bom, o que quiser coloque em prática, o que você não quiser não colocar em prática, ou você vai esperar que realmente ele cumpra tudo para o bem dele. O que você vai esperar, né? Eu acho que a gente deve colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente. Então, nós temos que entender que... Então, a gente deve ensinar, não é isso? Exatamente. Neste momento, nós temos que ser pais que vão ensinar ao filho. Isso você não pode fazer de qualquer jeito. Essas coisas são perigosas para você. Essas são boas. Faça isso, não faça aquilo. E o nosso amor ao nosso próximo exige isso de nós, né? Que a gente, cuidando do outro desta maneira, faça bem, por amor a esta pessoa. Eu dei esse exemplo, não sei que esclarecia ou compliquei mais, mas no final... Eu acho que assim, a gente tem que, se a gente acha, né? É uma questão de achar, nós, seres humanos, se a gente acha que a gente tem algo a dizer que vai realmente ajudar aquela pessoa a se salvar ou a conhecer Jesus, então a gente deve fazer. Isso mesmo. E não se omitir. Exatamente. A gente deve saber dosar para não ser... Sim. Então o melhor... uma intromissão... Então, o melhor, já partindo diretamente para aquilo que você falou, colocar os limites. Porque para encontrar o meio que é equilíbrio, né, temos que ver os limites. Quais são os limites? E eu sou omisso, não falo nada. Eu deveria falar que eu não falo nada. Isso é uma omissão, claramente, né? Qual é o oposto da omissão? Obrigar a pessoa. Obrigar a pessoa. Eu não respeito ela. Eu imponho para ela outra coisa, né? Então, aqui nós temos dois limites. A assertividade está no meio, né? Eu não vou obrigar a pessoa, mas eu tenho que dizer para ela aquilo que deve ser dito. Pode ser que esta pessoa não vai aceitar, já é o problema da pessoa, mas o meu problema seria se eu não falasse aquilo que essa pessoa deveria saber. A não ser que eu já sei que ela sabe.
Então também não adianta falar mais uma vez que e tudo mais. muitas pessoas às vezes fazem isso no sentido de, eu não vou falar sobre Jesus para ela porque confio que Deus vai chegar, confio que ela vai conhecer Jesus de alguma forma. Sim. Isso seria... Talvez Deus está dando oportunidade de ela conhecer ele através de você. É tipo assim, ela vai conhecer de outra forma, não vou me aborrecer, não vou como é que se fala? Me indispor, exatamente. Sim, me indispor com essa pessoa que eu acho que não vai acontecer. Sim, entendeu? sim. É esse limite que é complicado, Marcos, eu acho né? que, na verdade, isso acontece. Assim, tem um ditado que fala que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Uhum. Mas eu acho que isso muitas vezes está relacionado ao fato de que sempre quando nós, por exemplo, você está falando sobre levar a palavra de Deus para alguém, né? Ou sempre quando nós vamos exortar alguém sobre alguma coisa, é comum do ser humano, você vai exortar alguém sobre alguma coisa, vai ensinar alguma coisa para alguém. E você espera que essa pessoa siga exatamente isso que você está falando. Se ela não seguir, você acha que não foi válido você ter falado para ela, né? Só que... A nossa mente, a nossa visão humana, né, acaba vendo só que dessa forma. Não importa não importa para que você leve essa mensagem de Cristo para ela, se ela vai ouvir ou não. Importa que você leve, independente se ela vai ouvir ou não. Importa que eu fale, né? Exatamente, né? É a opção da pessoa seguir ou não seguir, né? Isso mesmo. Essa assertividade, né? Que eu não sou agressivo neste momento. Não estou impondo, não estou obrigando a pessoa, né? Sim. E eu apenas estou demonstrando para ela, com todos os argumentos possíveis, né? Que aquilo que eu apresento é o bem, é o correto, é aquilo que... Aí se vamos voltar à questão do Rei do Universo, né? Jesus como Rei do Universo, aquilo que eu aprendi com o próprio Deus e eu estou passando para outra pessoa, né? Ou seja, não é apenas a minha sabedoria, meu achar. Estou transmitindo para essa pessoa o que eu recebi. E a origem dessa verdade está em próprio Deus. Eu confio nele, ele é meu rei, então eu quero, como ele veio para este mundo me ensinar. E olha, não foi fácil, né? Sabemos quando Jesus apanhou aqui neste mundo, nem se fala do final que é a cruz. Tudo por quê? É porque quis nos ensinar a verdade, porque essa verdade, por outro lado, não foi aceita, porque existiu um conjunto das tradições, das regras, uma realidade social também, na qual não tinha tanta abertura até para a voz do próprio Deus. O ser humano organizou seu mundo do seu jeito e achava que estava tudo perfeito, inclusive acreditando que isso deveria agradar o próprio Deus. E Deus vem e está falando, peraí, não é por aqui. É por outro lado temos que ir, na outra direção. E rejeitaram ele, dizendo, não, nós sabemos melhor do que você o que Deus quer de nós, né? Nisso aí tem uma pergunta, não, Tiago? Então, baseado exatamente no que o senhor está falando, né? Então, como Jesus pode ser rei num mundo em que não aceita o seu reinado? Do jeito como ele é. Ou seja, ele não para de ser rei, não para de ensinar as coisas corretas, por mais que alguém não aceita isso e por mais que alguém vai dizer que eu não vou colocar em prática. Isso não tira a autoridade dele. Isso não faz que a verdade que ele transmite se torna uma verdade não tal verdade ou não tal plena. Né? Ao ponto que não possa ser transmitida, né? Sim, existe uma tendência, e nós percebemos isso, inclusive dentro da igreja, infelizmente, de melhorar os ensinamentos de Deus para que elas sejam aceitas de uma maneira mais fácil, agradável, né? Para que elas possam ser aos mais agradáveis, humanos, para que o mundo possa aplaudir e tudo mais. Existe essa tentação, existe essa, na verdade, até caminhada de muitas pessoas que acham que a igreja tem que se modificar
conforme passagem do tempo, só que eu entendo que precisa se modificar na aplicação da verdade de Deus. Sim, tempos mudam e nós temos que mudar as formas, às vezes o foco é um pouco diferente, porém a verdade que vem do próprio Deus, ela tem que permanecer. Só que tantas vezes acontece que as pessoas são capazes de mudar a verdade revelada pelo próprio Deus para dizer com isso, agora que a Tem uma nova igreja verdade. exatamente vai ser mais agradável, ela agora vai ser mais amigável, ela agora vai ser aquilo que as pessoas esperam, né? Nós estamos falando assim mais no relacionamento entre uma pessoa e outra, né? Como eu devo levar Jesus para as pessoas, Sim, também, né? também. Também. E quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso, eu acho que aqui tem mais uma relação com o Estado, né? Quanto nós, nosso papel de cidadãos. Sim. Nesse sentido, a gente pode separar, né? Eu posso, por exemplo, ser cristão e entregar aquilo que eu realmente tenho que entregar a Deus e ser cidadão sem levar em conta a minha fé e entregar aquilo que eu devo a César, que seria o Estado. Será que é nessa questão aí? Porque o senhor falou, a gente deve continuar falando, né? Sim, sim. Mesmo que o mundo não queira ouvir. Sim. Mas será que Jesus aqui não está falando, não, mas não é bem assim. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Você pode ficar calado. Não, na verdade... Eu estou sendo aqui meio, polêmico, mas eu entendo, para tentar entender essa frase. O que nós compreendemos, né? Que aquilo que cabe a Deus no sentido do nosso esforço, do nosso amor, do nosso respeito, temos que dar a Deus sabendo que Ele é Deus, Ele é número 1 na nossa vida. Ao contrário, também funciona a mesma coisa, que a partir do momento que Ele é um número 1, eu vou ordenar a minha vida conforme segundo a vontade do Senhor. Conforme aquilo que Ele me ensina, e desta maneira eu vou dar para o César também aquilo que eu devo dar, ou seja, nós entendemos aqui na nossa convivência social, eu preciso ser bom cidadão. E esse modo de ser um cidadão correto vem de onde? Um modelo. O que significa ser um cidadão correto? De onde eu vou tirar o que é correto? Eu posso seguir conceito de alguém. Não falta aqueles que dizem, não, eu sou cristão, eu sou não sei o quê, se colocando nas alturas, mas, por outro lado, aceitando a corrupção. E dizendo, não tem problema em corrupção. Né? Então, obviamente que isso é uma doença em algum ponto, né? Primeiro eu devo ouvir Deus, né? Na verdade, a partir do momento que eu dei para Deus o que é de Deus, no sentido que Ele se tornou para mim número 1, a partir desta base, e eu agora vou ser uma pessoa correta na relação também com meus irmãos na sociedade, né? Eu não preciso neste momento dizer que aqui na vivência da nossa sociedade vamos aplicar o cristianismo como uma única religião. Não é para fazer a religião na sociedade desta maneira, né? A presença dessa religião como uma religião que domina. Não é isso, né? Mas a religião, ela me ensina como eu tenho que ser como um ser humano e, com isso, como eu tenho que ser como um cidadão. Então, eu preciso ser um cidadão correto, dar para o César aquilo que cabe. A frase seria isso, que cabe, né? Isso. Porque o que cabe a Deus é eu segui-lo como Deus. Isso, né? Mesmo. É por aí, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Isso se eu entregar a Deus o que é de Deus, então primeiro eu vou ouvir Deus. Isso e depois eu vou tentar ser um bom cidadão segundo os ensinamentos de Deus. Que eu entrego a César, que seria aqui o Estado, ou o meu papel de cidadão, não é isso? Seria assim, né? Sim. Sempre tratando Deus como Deus. Isso mesmo. Jesus como o rei da minha vida.
Exatamente isso que eu queria falar, né? Para terminar essa nossa conversa de hoje, Sim. né? Se eu reconheço Jesus como o rei da minha vida, o reinado dele começa, de fato, na minha vida quando eu vou aplicar de uma maneira assertiva tudo que ele me ensina, ensinando os outros, passando para os outros essa verdade, mas principalmente eu vivendo tudo isso de uma maneira correta. Vivendo tudo isso de uma maneira plena, né? O melhor possível, talvez, porque plena é um desafio grande, mas o melhor possível, né? Então temos que pedir para que esta nossa, às vezes, dificuldade de fazer a nossa vida do nosso jeito nunca ultrapasse a certeza que não. Antes de eu fazer tudo do meu jeito, eu tenho que colocar claramente: quem vai me ensinar é Jesus, porque é meu rei. Né? Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado.